Aleluia. Deus é bom. Olha aí nosso Meu Deus! Atos, né? Promete, né? É, Achei que ia pegar a internet lá para cá de Campinas, né? Mas não pegou. Pedi perdão ao nosso pessoal aí, né? Iniciamos às 3 e pouquinho, mas infelizmente não deu, que caiu, né? Eu estava naquela expectativa de hoje à tarde, né? Tenho certeza que o apóstolo Herles, para quem não conhece, é filhão nosso também, em honra, né? E aí do Ultra da Bahia, né? Porto Seguro, do Ultra do Brasil, vai compartilhar aí conosco, né? Então, uau! Ora aí conosco, meu pastor, amém. abençoando, Glória a iniciando Deus. aí novamente. Glória a Deus. A gente estava lá, né, paizão? A gente estava na. Eu continuei com o Cristiano, né? No meu Instagram, mas vamos continuar aqui falando. Pô, que legal, você pegou lá, entrou no teu, que eu tinha te falado, e daí Enfim, chamou o Cristiano. a gente estava lá todo mundo agora. A gente veio para cá porque o senhor entrou, né? O filho acompanha o pai. Amém, que Tava bom, todo que mundo lá, a bom. gente estava compartilhando esse tempo todo, mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Aleluia, Amém? que Então vamos benção, orar. que benção. Vamos orar pelo pessoal que está entrando e vamos continuar. Pai, em Isso, nome até de eles entrando. E Jesus. pessoal, ó, manda aquela flechinha ali para umas 10 pessoas. Eu vou mandar aqui também, cada um de nós. Vou mandar aqui para umas 10 pessoas, avisando eles, né? Para que Sim. eles possam entrar aqui, compartilhar conosco. Vou convidar aqui umas pessoas. E você convida aí também, tá? Para entrar conosco, para uau, celebrar aí junto. Mandei aí para umas 10, 12 pessoas, aquela flechinha, que vai ser uma tarde maravilhosa, né? Com certeza, Meu Deus tem Deus. algo grande para nós aí, ó, e nós vamos compartilhar junto. Vai mandando, ora aí, manda Pai, em bala. nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos. Mais uma vez, nós estamos aqui nessa live agora para ser canal de bênção, para ser instrumento. Nós estamos aqui, Pai, a pedido do Rei, convidando essas pessoas para o banquete, convidando essas pessoas para a mesa, Pai. Aqueles que têm atendido o convite para a mesa, para o banquete, esses, Pai, serão abençoados poderosamente, vão viver o sobrenatural do Senhor. Nós queremos que essa é uma tarde poderosa de revelação, de ativação, de cura, de milagres, do sobrenatural do Senhor. Nós cremos no sobrenatural, no poder da palavra, no poder da oração, no poder da intercessão. Você que está aí, que crê na palavra agora. Eu quero dizer para você, receba uma unção de ânimo agora. Sinta a presença do Espírito Santo aí agora, na sua casa agora, meu irmão. Porque se o Espírito Santo não estiver no negócio, nada flui, nada acontece, mas quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele começa a derramar do poder dele, ele começa a derramar da unção, sabe? Desde quando eu acordei, eu estou ativado, cheio do Espírito, eu me alimentei da palavra, eu me alimentei na oração, eu sentei na mesa do Rei para participar desse banquete poderoso que o Rei tem preparado para a minha vida e para a sua vida, sabe? Essa é uma tarde de milagres. Presta atenção. Deus vai curar pessoas aqui, vai libertar pessoas da depressão, vai vir uma unção de alegria, uma unção de ânimo, uma unção de... Meu irmão, vai ter tanto alimento, tanto pão espiritual para a sua vida. Não saia dessa live por nada, porque Deus quer falar com você de maneira poderosa. Glória a Deus. Que bênção. Eu estava na live ali com o apóstolo Cristiano. Eu acredito que muitos de vocês estavam participando dessa live. Deus nos levou para um ambiente ali de mesa, de banquete, e foi algo muito poderoso, muito extraordinário. São dias onde a mesa está preparada e o Senhor está nos convidando para sentar à mesa dele. Nós não podemos recusar o convite, né, do Rei. O Rei está nos convidando para esse tempo, sabe? Hoje pela manhã eu fui convidado pelo Abba, pelo Rei, pelo Papai, pelo Cheiroso, pelo Lindo, né? E eu entrei nesse ambiente de mesa, de me alimentar da presença, de me relacionar com o Pai. Queridos, é um tempo de relacionamento. Não é um tempo de fazer como Pedro. Pedro, em um certo momento, ele seguiu Jesus de longe, né? Eu sei que nós estamos
nós estamos usando muitas redes sociais. E isso é muito bom para trazer comunicação, para trazer revelação. Mas nós não podemos seguir Jesus de longe, como Pedro fez. Você precisa ter relacionamento. Teve um tempo que Pedro seguiu Jesus de longe, né? Ah, você é um deles. Não, eu não sou um deles. É um tempo de você reafirmar a sua identidade. Eu sou filho, eu sou discípulo e eu quero fazer como João. Eu quero reclinar a minha cabeça no peito do Pai. João, ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus. Fala de intimidade. João tinha intimidade. João tinha relacionamento. E esse é um tempo de nós buscarmos ter relacionamento íntimo com o Abba. Intimidade. Então, algumas pessoas aqui agora, o Espírito Santo está falando intimidade. Né? Aquela saudade, né, que o Senhor tem do secreto, aquele relacionamento. Pastor, eu já estou orando, eu oro 1 hora. Cara, 1 hora é muito pouco. Vamos buscar mais tempo. Vamos nos envolver mais. Ah, eu leio a Bíblia, eu leio alguns versículos. Vamos ler capítulos por dia. Vamos comer dessa palavra, sabe? É um tempo de intimidade. É um tempo de revelação. É um tempo de mergulhar em águas profundas. Eu tenho experimentado mergulhar em águas profundas e eu quero mergulhar cada dia mais. Eu quero entrar cada vez mais na presença. Eu quero me envolver cada vez mais na presença dele. Sabe? Não dá mais tempo para desculpas. Não tem tempo para desculpa. Não tem tempo mais de você se desculpar. Não tem mais tempo para isso. É um tempo de nós entrarmos nesse ambiente de águas profundas, né? Eu estava compartilhando com o apóstolo Cristiano na live Lucas 14:15. Lucas 14:15, onde o rei, ele convida pessoas para o seu banquete. Ele manda convidar várias pessoas para o seu banquete, mas várias pessoas, cada uma tinha uma desculpa. Um disse, olha, eu acabei de comprar uma junta de boi, eu tenho que testar. Eu comprei uma terra, eu vou ver se ela é boa. O outro disse, eu acabei de casar e eu não posso ir agora. Cada pessoa com uma desculpa diferente. Cada um inventando uma desculpa para não estar com o rei. Cada um criando uma desculpa para não estar à mesa do rei. Então, nós estávamos compartilhando sobre isso. Então, você que entrou agora, você que já estava na live, né? Eu estou falando aqui, paizão. Eu entrei na live com o apóstolo Cristiano. E na festa do rei. O senhor ficar pá. Eu ouvi ele. Pela manhã, muito cedo, o Espírito Santo falou muito comigo. Né? O senhor pode. O apóstolo Cristiano falou um pouco, eu falei um pouco, mas para poder atualizar aqui, né, o nosso bate-papo, a revelação que está dando. Quando eu acordei pela manhã, o Espírito Santo falou muito comigo sobre Vasti na figura de Jezabel. Tá? Depois nós vamos lá para os 6, mas o senhor falou comigo sobre Vasti na figura de Jezabel, ou seja, aquela que foi convidada para estar, né, com o rei, aquele que tinha o senhorio, a autoridade, mas ela quis estabelecer o seu próprio trono, ela quis estabelecer o seu próprio governo, ela não se submeteu ao convite do rei, o rei convidou ela para uma mesa, para um banquete, para estar com ele, mas ela agora, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, orgulho e vaidade, ela agora não se submete. Ou seja, ela estava querendo fazer daquele reinado um reinado de Acabe. Transformar aquele rei submisso à vontade dela. Então, Vasti, ela estava querendo agir no mesmo modelo de Jezabel. Transformar aquele rei em Acabe. E aquele rei, ele não se submeteu aos desejos e aos caprichos de Vasti. E mandou enviar uma carta para toda a província para que todas as mulheres, sabendo disso, viessem respeitar os seus maridos e o rei. Ou seja, no meu reino, no meu governo, Jezabel não impera. Jezabel não governa. Então, Vasti, uma figura, o Senhor falou muito forte comigo. E aí o Senhor me levou lá para Lucas 14:15, que retrata a mesma história, Jesus contando uma parábola que um rei mandou convidar pessoas para o seu banquete, mas cada um deu uma desculpa. Cada um inventou uma história. Um falou, olha, eu comprei um campo, eu preciso medir esse campo. Outro falou, olha, eu comprei uma junta de boi, eu preciso testar. Outro disse, olha, eu acabei de casar, e cada um com as suas desculpas para não entrar na mesa do rei, para não vir para a mesa do rei. E o Senhor está falando, eu estou chamando o meu povo nesses dias. Eu estou chamando a minha igreja nesses dias para se assentar à minha mesa. Eu estou convocando todos para a minha mesa. Jesus, naquela parábola, diz que havendo aquela rejeição desse convite, apóstolo, ele manda chamar agora todos que encontrassem, vai, meus servos,
e convide todos que você encontrar pela rua. E eu falei, o apóstolo Cristiano, eu, o Senhor, os demais apóstolos, somos servos do rei. Somos eunucos do rei que está chamando você para a mesa, para o relacionamento, para a intimidade. E não é tempo de rejeitar o convite do rei. Não é mais tempo de rejeitar o chamado do rei. Nós temos que estar submissos a esse senhorio, a esse rei. Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? E depois eu tenho mais para compartilhar. No capítulo 6 a gente vai compartilhar mais alguma coisa. Então tá. Aí o que nós vemos aí, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Aí o pessoal estão me ouvindo claramente? Tá Você ouvindo está me ouvindo bem? Tá? Que bom, que bom. Então, dentro desse contexto todo de Esther 10, né? Dos 10 dias que Deus nos colocou aí, para ser jejum e oração, nós vemos aqui no contexto de hoje, no capítulo 6 de Esther, né? Nós vemos que a Bíblia diz no versículo 1 que naquela noite o rei não pôde dormir. Né? Então, quando você vê por um prisma natural as coisas... Por isso que nós precisamos entrar. Quero chamar você agora. Eu quero declarar portais abertos agora. Todo o Brasil, as nações onde pessoas estão vendo e ouvindo. Arai que bastu balai. Uau, apóstolo Eduardo, aí bênção, paizão. Carro de Israel, seus cavaleiros. Deus abençoe, meu filho. Uau. Ai que degesubalai. Eu quero chamar vocês agora. Um abismo chama outro abismo, ao som das suas catadupas. Eu quero declarar que as fontes, como aconteceu, com Noé, as fontes do abismo, as fontes da terra, estão se encontrando com a água do céu, estão irrigando o teu espírito para um novo nível de entendimento. Eu quero declarar cego todo o exército inimigo. Eu quero declarar agora o vento do Espírito soprando nos 4 cantos da terra. Eu quero declarar agora que assim como Moisés estava em frente do Mar Vermelho, o exército mais poderoso da terra, saiu a persegui-los. E quando eles chegam em frente ao Mar Vermelho, a Bíblia diz que o anjo de Israel, que ia à frente, e a nuvem, que os protegia no deserto, a glória de Deus, ela passou para trás. E o anjo também. Enquanto que para Israel, para o povo de Deus, a nuvem e o anjo era escudo e proteção. Para o exército inimigo, houve uma confusão avassaladora. As carruagens, os carros começaram a emperrar, porque estavam para alcançar o povo de Deus. Mas no mover da nuvem, os anjos são espíritos ministradores a serviço dos santos, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aos seus anjos ele faria vento, e aos seus ministros labareda de fogo. Eu estou declarando agora uma confusão total no exército inimigo, lá ao redor do Bolsonaro, da Michele, Assuero, Esther, dos eunucos, uma confusão total. Aqueles eunucos, aqueles que estão no governo, aqueles que estão nos ministérios na nação, aqueles que estão realmente cumprindo seu papel de eunuco, de proteger o rei, de proteger a noiva, de não se deitar com ela. Eles serão estabelecidos nesse tempo e levantados e honrados.
porque eu estou vendo o rei sem conseguir dormir. Eu estou vendo que o rei parou. Ele mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Ai, que da gastu. Eu estou vendo que hoje é um dia de decisão para o Brasil e para as nações. Eu estou vendo que o rei Lagasturi Andalamaná não dormita nem tosquenejará, ele não cochila. O rei dos reis e senhor dos senhores. E ele mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que está sendo lido diante dele. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os ministros, eunucos, né? Guardas da porta que tinham planejado matar o rei Assuero. Hoje o rei está lendo nesse exato momento. O rei dos reis, senhor dos senhores, vendo aqueles que estão tentando matar, quer seja o nosso rei, o presidente da república, a nossa rainha, a Michélia, a primeira-dama, tentando matá-la, que Deus colocou lá. Também aqueles outros eunucos que realmente estavam ali protegendo e cuidando, Ragassubalá, como Amã, Lagasturi Andalá, um primeiro-ministro com grandes poderes. Há homens, e nós falávamos ontem, que foram colocados no governo local, nas cidades, prefeituras, nos governos estaduais, lá no executivo, legislativo, judiciário, lá nos ministros ao redor, homens que foram colocados, Epai Canasti, Nicol Tasti, Cambabai. Ele disse, pede-me e te darei as nações como herança. Ei, é tempo de exercer a autoridade. Homens como Moisés, que vivem na presença e que têm alinhamento com o céu, e que liberam decretos precisos, na qual Josué e Caleb lá embaixo vence a batalha e todo o povo. Ei, há uma batalha espiritual. Há uma guerra como quando nós começamos os 21 dias de jejum e oração. A Bíblia diz que Daniel teve revelação, lá bastou, e teve entendimento da visão. E o Espírito declarava pela nossa boca, pela boca dos profetas nesse tempo, que é um tempo de revelação e entendimento da visão, e que os anjos viriam, como vieram para Daniel, e romperiam as batalhas fenomenais sob o comando de Miguel, e que Gabriel viria trazendo as mensagens de Boa Nova. Ei, eu estou vendo. Eu estou vendo lá, Gasturiandalamaná. Eu estou aqui discorrendo sobre o contexto da história e sobre o que está escrito aqui para agradar a tua alma e para trazer entendimento. Cada vez que nós entramos aqui, nós entramos por um portal nesses dias aberto, um portal de revelação e de glória, e um portal de revelação e de glória. Olha aí, ó. Olha aí, ó, quantos de vocês eu estou vendo no Espírito agora. Eu entrei por um portal de glória, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Ele disse assim, ó. Ele disse, ei, eu estive morto para João, que era o íntimo. Os íntimos escutam a sua voz e o Apocalipse, a visão dos últimos tempos, o que há de acontecer. Porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os autênticos profetas. Ei, Balagassu, ele disse para João, e ele diz nessa tarde, estive morto, mas agora estou vivo, e eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ei, Alai, que Herodes tinha mandado decapitar João Batista, tinha decapitado Tiago, porque é necessário que o grão de trigo, ele caindo no solo, se ele morrer, uau, se ele não morrer, ele fica só. É necessário sangue derramado para que haja semente no solo, para que haja multiplicação. Mas só que Satanás, ele só vai até onde o Pai permite e o propósito se estabelece. Ei, Balagastu, Herodes tinha mandado matar o João Batista, Tiago, mas de repente agora ele prendeu Pedro. O apóstolo Pedro estava com 4 quartenas de guardas ao redor dele, Sarabassu, ali em Atos 12, Maigedegessu. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia incessante oração por ele.
Ei, nesse tempo, Lagassumianá, que essa peste que tem assolado as nações, mas que Deus está vendo tudo e tem um propósito em todas as coisas. Deus ainda continua em seu trono e governa, como naquela época que eles estavam mandando matar, assolando para tudo quanto é lado. Deus continuava no governo, no controle, mas nós, no tempo de tribulação e provação, nós provamos onde está o nosso coração, onde está a nossa vida. Por quê? Porque aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Ei, perda a sua vida nesse tempo. Ei, viva por ele. Se vivemos, para Cristo vivemos. Se morremos, para Cristo morremos. Porque não se trata, Ragassumaná, de 60 a 70 anos. Não se trata de uma casa, uma fazenda, de $1 bilhão. Porque ele pode mandar você ir agora aí no teu sítio, na tua casa, e cavar um buraco e ter uma mina de diamante, uma mina de ouro. Porque ele é dono do ouro, da prata, da terra e tudo que nela contém. Todo o poder e toda a glória está em suas mãos. E lá em casa aquilo que é importante para nós é asfalto, ruas de ouro e mar de cristal. Ei, se trata de algo mais. Eu te digo, nada vai te satisfazer. Você pensa que é esse carro, que é essa casa, que é esse sítio. Você pensa que é esse casamento, que é o filho. Você pensa que é o ministério. Você pensa que é bem sucedido. Você pensa que é construir aquele projeto na terra. Não, 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 não. Você vai construir sim algo. A gente pode sonhar e fazer planos, mas os planos e pensamentos deles são maiores. Ei, Paragassubalai, o canto Labassu. Cadeias vão ser quebradas nessa tarde. Grilhões vão ser quebrados nessa tarde. E sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo como aquela guerra, aquelas guerras que você já viu na televisão, na qual eles vão voltando e se formam hospitais de campanha, hospitais de última hora, aquelas capas. E chegando, um com o olho furado, outro com a armadura estourada, outro arrastando a perna. Eu estou vendo pessoas aí que foram feridas. Eu estou vendo pessoas do exército do Deus vivo que foram machucadas, que foram atacadas. Eu estou vendo pessoas se arrastando. Eu estou vendo pessoa com ansiedade. Eu estou vendo pessoa com tristeza, com angústia, com pressão, com depressão. Eu estou vendo pessoas, Lagassu, que não conseguem se libertar desse vício. Mas que bom que você entrou nessa corrente do amor nessa tarde, nessa revolução do amor. Porque aqui não se trata de um homem, de um profeta, de um apóstolo. Aqui se trata, Ragassá, do cabeça e do bom que é Cristo, do Espírito que habita em nós e do propósito da unidade que estabelece o governo de revelação no Espírito na terra, na qual 1 bilhão de almas vai ser a colheita nesse tempo. E ninguém para esse exército que está sendo preparado pelo próprio Deus. Esse exército pode morrer um, não importa. Morria Tiago, não importa. Quanto mais batia, igual bolo, quanto mais bate, mais cresce. Ei, Lagastu, morria Estevão, ele já via Jesus em pé diante da glória do Senhor. Pedrada, morte, fogo, espada, leão, nada conseguia parar aqueles homens. Ei, nós somos homens e mulheres chamados nesse tempo para cumprir um propósito. Ei, quem não tem um motivo para morrer, não tem um motivo para viver na terra. Ei, a nossa vida é Cristo. Ei, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele deu exemplo para você e para mim. Ele foi pendurado numa cruz. Mas eu digo para você uma coisa. Ele disse, eu vos dou a vida eterna. Eu vos dou a vida eterna. Nós temos que ver a vida e ele vai alargar a tua visão. Você vai entrar conosco e milhares, 1.000 torres vivas, 1.000 torres vivas, e dessas 1.000 torres vivas, milhares e milhares sendo tocadas para um propósito, num protótipo do céu. No céu não há denominação, no céu não há placa, no céu há reino. Ei, o mesmo Espírito que habita em você, habita em mim, é o Espírito Santo de Deus, e Deus nos chamou para um propósito, para pisar a cabeça da serpente. Ele disse, eis aí, eu estive morto, mas agora estou vivo, e tenho a chave da morte e do inferno em minhas mãos. E disse em Lucas 10:19, eis aí eu vos dei poder a você e a mim, para quê?
para pisar serpente, escorpiões e todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, os causará dano algum. Por isso eu te digo, pare de passar em live o tempo inteiro, aqui e ali, como um beija-flor só pegando um pouquinho de mel. Ei, estabeleça o governo de Cristo na intimidade, na revelação da palavra, na oração em línguas e na adoração, porque o mesmo Espírito que habita no coração de qualquer pregador que você acha famoso habita dentro de você também. Ei, o maior desafio para um Mordecai, o maior desafio para um Elias é estabelecer os Eliseus, e colocaram muito além deles com muito mais milagres. Eu quero profetizar que você, Erles, eu quero profetizar que esses apóstolos todos que estão conosco, você onde quer que esteja, vocês vão muito mais além, porque aquilo que nós conquistamos do Espírito, aquilo que eu estabeleci há 30 anos no secreto, faz agora, vai ser incluído como Elias no espírito de Eliseu, e vocês vão muito mais longe. Eu vejo, Erles, eu vejo que, meu Deus do céu, eu vejo, Erles, sabe o que eu vejo? Eu vejo que o avião vai ser a sua casa e o aeroporto vai ser o seu quintal. Eu vejo você pousando na Europa, eu vejo você pousando na China, eu vejo você pousando na União Soviética, eu vejo você pousando nos Estados Unidos. Aí você me pergunta, que está me vendo e ouvindo, o que é que você está vendo? Por que vai acontecer tudo isso com ele? Eu vou te falar uma coisa, o protótipo original, sabe qual é? Pai, filho, filho e pai. Jesus, ele estabeleceu, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Qual era o protótipo dele? Ele não atraiu nada para si, ele glorificava o Pai. Ore, pede, ensina-nos a orar, Jesus. E ele começou, Pai, Abba, Pai nosso que está no céu. Ei, balagaçuri andalá. Ele honrava o Pai. Ele dizia, comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele disse, ei, eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai. Quando você estabelece e cuida dos negócios do Pai, aí é uma velocidade sobrenatural. Aí o legado e a herança do Pai é depositado em teu espírito e alarga as tuas tendas. Ei, o protótipo original é o Pai e o Filho. Quem é o teu Pai? Qual o Pai que você tem honrado? Ei, o Erles Lagaçu, nesse tempo todo, tem honrado a mim, honrado minha casa, honrado minha família, tem sido um bom filho. E Deus fala que começa um tempo novo na sua vida, te prepara. Deus vai te honrar na terra. Esse ano vai terminar, não vai ser, você vai dizer, sobrevivemos. Ei, olha, nós perdemos alguma coisa. Não. Você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Aquilo que está retido no reino espiritual, assim como eu, assim como os profetas, Elias não era sustentado pelo natural. Vinha comida, vinha picanha do céu, e depois o anjo foi alimentá-lo. Esse mesmo direito legal e sobrenatural, conquistado por pais e profetas do Espírito de Elias, está sendo derramado sobre você, meu filho, e sobre todos aqueles que estão aliançados e ligados no propósito de 1 bilhão de almas. Ei, cada um de nós temos a nossa denominação, cada um de você tem o teu time, o teu lugar, não importa, sirva lá com qualidade, seja submisso ao teu pai. Por quê? Porque quem ungiu Davi foi Samuel, um profeta, e eu sou um profeta de ofício, mas só que quem enviou ele para a guerra foi o pai dele. Continua fiel, pegando as ovelhinhas aí, ó, balagaçuni, anda lá. Foi lá o treinamento de Davi, foi lá o meu treinamento na submissão, no dia a dia, passando por todos os setores da igreja, pela intercessão, pelo louvor, pela pregação, pelo evangelismo, por servir por todos os lugares. Ei, Baragasumaná, nas vigílias, Manto Rabassumaná, continua firme. Parece que nada está acontecendo, mas Deus, assim como Davi, estava formando o caráter dele, enquanto ele obedecia ao Pai, e ele cuidava das ovelhinhas, e ninguém via, mas lá ele estava protegendo uma ovelha, matando urso, matando leão, e perseverando. Por isso eu te digo, meu filho, continua fiel.
Continua leal, continua submisso ao seu pastor. Ei, eu torno a dizer, Samuel, o profeta, ungiu Davi como rei, mas quem enviou ele foi o pai. E perguntaram, o rei Saul perguntou quem é o pai desse menino quando derrubou o gigante. Porque reis que têm entendimento do princípio, eles sabem que quem envia é o pai. Quem é o teu pai? Ei, seja leal e fiel ao teu pastor nesse tempo. Quem paga o preço por você aí é o seu pastor local. Eu estou aqui como um profeta de nações. Eu não sou profeta apenas de uma denominação. Eu sou um profeta do reino. Amém. Um profeta das nações. Um profeta do reino do Espírito e não de uma denominação. Ei, você tem que honrar os pais espirituais, os profetas, os apóstolos, sim. Mas você precisa respeitar e ser submisso ao seu pastor local enquanto ele estiver dentro da palavra de Deus. Porque honra teu pai e tua mãe para que você vá bem e prolongue os dias na face da terra. Mordecai, ele honrava Esther. Esther honrava Mordecai. E através da aliança de pai e filho, sabe o que aconteceu? Toda uma nação, um povo deixou de ser dizimado através dessa aliança. E eu quero declarar uma aliança dessa nesse tempo. E quero dizer uma coisa para você. Barai, Kedegesumalai, Entalabasu. O rei, como está aqui, ó. Ele está lendo os autos nesse tempo. E ele está vendo você e eu. Cada um daqueles, aliança. Cada um daqueles, ó, Labassu. Que estão, Rabassu, Rabassu e Andalamaná. Pagando preço ali escondido sem ninguém ver. Mas é o tempo em que Deus vai honrar esses homens. Como ele falou com Mordecai, estava tudo preparado. Tem armadilhas aí na ação, que estava tudo preparado. Ele já tinha preparado a forca. Ele era o homem mais poderoso do governo, o Amã. E Mordecai estava por baixo, só jejuando, só orando, pagando o preço, protegendo o rei, protegendo a filha que ele plantou lá, querendo o bem-estar do seu povo. E parecia que a mãe estava com tudo e que Mordecai não estava com nada. Mas esse é o tempo que os humilhados serão exaltados e que aqueles que se exaltaram serão humilhados. Eu libero uma palavra sobre o Brasil. Eu libero uma palavra sobre a Organização das Nações Unidas. Eu libero uma palavra sobre a OMS, Organização Mundial de Saúde. Vocês ouviram o que Deus vai fazer. Está vindo uma onda de Deus sobre a terra. Está vindo uma onda aí, ó, derrubando os que estão por cima e levantando aqueles que estão por baixo. Amém. Em nome de Jesus. Manda. Show! Manda, meu apóstolo, que eu estou tomado. Eu estou tomado. Meu Deus, quando o Senhor estava orando aqui, o Senhor falou comigo que Mardoqueu era um pai. Primeiro, Mardoqueu não se prostrava ao seu inimigo, não se prostrava às adversidades, não se vendeu, não se corrompeu. Mardoqueu poderia ter se vendido, se corrompido naquele período de luta, naquele período de escassez, mas ele permaneceu um pai autêntico de honra, honrando a sua geração, honrando a sua descendência, defendendo a sua geração, e ele não se prostrava. Qual era a maior indignação de Amã? Era Mardoqueu não se prostrar diante dele. E eu vejo o Senhor, apóstolo Bertelli, como um Mardoqueu que não se prostra nesses tempos, que não se corrompeu, que não se vendeu. E tem dádiva nos escritos, tem dádiva. O apóstolo Bertelli é alguém que tem crédito, que tem dádiva. 30 anos construindo no secreto. E aquilo que o Senhor vem construindo no secreto, aquilo que o Senhor vem gerando no secreto, está escrito no livro do rei. A nossa geração está usufruindo do que pais construíram. Porque nós vamos ver aqui, o rei não dormia à noite. E o rei pediu os livros. E quando os escribas começou a ler o quê? Os feitos de Mardoqueu. Os feitos dele. Que feitos foi ele? Ele trabalhou, colaborou para o rei. Ele protegeu o rei. E não protegeu só o rei, mas uma geração. O Senhor é um pai autêntico que está protegendo uma geração. É um pai autêntico, é um Mardoqueu que está protegendo a nossa geração, que está guardando os princípios do rei, o fundamento do rei. O que Mardoqueu fez? Ele guardou a vida do rei. Qual era a vida do rei? O propósito para aquela época. Aquele rei não era eterno, mas ele guardou o propósito para aquele tempo. O Senhor tem guardado o propósito para esses dias. Tantos homens se corromperam, se venderam, né? Atrás de fama, dinheiro, tantas coisas.
mas o Senhor continuou um guardião do propósito, um guardião da palavra. E nesses dias, quando o rei ele olha para os escritos, tem homens. Cadê aquele homem que tem feitos? Cadê aquele homem que guardou a vida do rei, que protegeu o propósito? Lá está. Homens que marcaram a geração, homens que têm feito, homens que têm honra, homens que têm caráter. Então, quero dizer que quando eu estava lendo aqui, o rei recebeu a informação daquilo que Mardoqueu tinha feito pelo rei, pelo seu governo. Ele não fez por interesse próprio apenas, mas ele fez pelo reino. Não era um trabalho apenas por interesse próprio, mas era pelo reino e pela sua nação. Eu vejo o Senhor um pai geracional que tem trabalhado por essa nação brasileira. Não é por Naviraí, o profeta do bosque lá em Naviraí, não. É um profeta que está protegendo, que está ligando para pastores, ligando para profetas, nos avisando das ameaças, nos avisando, olha, é perigo, tem perigo. Sempre eu vi o Senhor como Mardoqueu ligando e falando, tem perigo. Olha, se prepare, vamos jejuar, vamos vigiar, vamos guardar o nosso coração, vamos guardar os nossos olhos, sempre nos guardando dos perigos, sempre nos avisando dos perigos. E nessa geração, Deus está levantando homens que alertam a sua igreja dos perigos, que alerta a sua igreja de onde está vindo os perigos, de onde está vindo os lobos, de onde está vindo o complô. E nesses dias o Espírito Santo tomou o Senhor com poder, com autoridade agora, novamente nos alertando dos perigos. Orar pelo presidente, orar pela nação, sempre nos alertando para estar em uma vida de oração constante. Glória a Deus. Você veja, eu estava vendo aqui no capítulo desses 10 dias, gente, medite na palavra de Deus e entre, que todos os dias o Senhor está dando um norte. Veja só que, olha só, o rei perguntou assim, ó, quando ele leu e viu no livro dos feitos memoráveis que Mordecai tinha livrado ele da morte através da trama dos dois eunucos, traidores, né? O rei perguntou, que honra e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviu responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. Ei, Deus não fica devendo nada para Meu ninguém. Deus! Ele tem visto o que você tem feito, cada um de vocês, lá no secreto. Agora, ó, o rei perguntou, quem está no pátio? Olha só o versículo 4. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei o quê? Que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Meu Deus do céu. Veja que a forca estava preparada, o primeiro-ministro, o homem mais poderoso da época. Uau! E eu estou vendo armadilhas preparadas para pessoas nessa tarde aqui, ó. Uau! E porque você entrou nessa live, a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. Um dia Jesus falou para mim, ó, aquele que dá um copo d'água a um desses pequeninos profetas, recebe o galardão de profeta. E aí o Senhor me falou, filho, não é apenas um copo d'água assim. Quando uma pessoa vai num culto teu, ou está aqui numa live que te dá o tempo, dinheiro vai, dinheiro vem. Mas o tempo nunca mais volta. Portanto, o valor do tempo é inestimável, porque ele não volta mais. E a vida na terra, natural, tem um tempo. Então, quanto vale o teu tempo? E Deus falou, quando as pessoas te dão um tempo de qualidade, elas estão te dando um copo d'água. E quem dá um copo d'água a um profeta autêntico recebe galardão de profeta. E galardão de profeta é milagre. Uau! Jesus não pôde fazer muitos milagres entre os seus e a sua casa, porque não há profeta sem honra, senão entre os seus e a sua casa. E admirou-se da incredulidade deles. Então, ele não pôde fazer muitos milagres pela desonra. Mas logo depois em Genezaré, isso em Nazaré, em Genezaré, ele operou milagres para todo lado.
Porque havia Todos honra. foram curados. Isso, porque havia honra. Havia honra. Então veja, quando você me dá o tempo aí em honra, você nos dá o tempo a esses apóstolos, você está nos dando um copo d'água. E aí, meu irmão, o milagre é garantido. A bênção é garantida. Deus tem vitória para você nessa tarde. Deus tem intervenção sobrenatural nessa tarde. Assim como Mordecai já tinha a forca preparada para ele, tinha uma armadilha preparada para ele. Eu vejo armadilha na vida de pessoas aqui. Mas nessa tarde, você entrou aí e está nos dando o seu tempo. Sabe o que eu estou declarando? Que nesse momento, o rei está lendo, uau, o livro que é escrito os nossos feitos. Aquilo que você fez lá atrás. Meu Deus. E ele está dizendo assim, ó, ei, esse aqui, ó, é dizimista fiel. Epa! E a tua palavra diz, fui moço e agora sou velho e jamais vi o justo, que pratica a justiça. Desamparado é a sua descendência mendigar. Meu Deus. Esse aqui, ó, ele afofou o leito do necessitado. Uau! Uau! Depois leia o Salmo 41, onde o pastor Jorge Linhares, a igreja lá de Belo Horizonte, 50 mil membros. Ontem a gente estava numa live ali com Arão e tal. E ele liberou. Que aquele que acolhe o necessitado faz uma coisa, mas você vai pontuar ali, tem 7 bênçãos. 7-1. Pois você medita, Salmos 41. Meu Deus. Então veja, Lagassu. Ele tinha acolhido o necessitado, que era quem? O presidente, o rei. E os altos anotam nossas orações, nossos pedidos. Uau! Aquilo que você fez está anotado, nada foge dos olhos de Deus. Amém. E essa é uma tarde de revelação, de solução, de livramento e de reconhecimento. Tem portas se abrindo. Eu estou vendo janelas do céu se abrindo. Eu estou vendo anjos rompendo. Eu estou vendo cadeados e cadeias sendo quebradas. E eu estou vendo pessoas recebendo do céu. Escute, ontem na live, o doutor Samuel, não sei se ele está aí novamente, pastor. Ontem na live, se ele estiver aí, ele não perde quase nenhuma praticamente. Ontem na live ele entrou, falando sobre isso. O doutor, meu Deus do céu, doutor Samuel. Doutor Samuel, escute, já aconteceu umas 2, 3 vezes de virem semear carro na minha vida e eu mandar entregar para o seu pastor, olhar e analisar. No final ia dar confusão, graças a Deus, porque eu não pego assim. Entendeu? Aí, doutor Samuel, e pastor que está sempre na live, ontem ele entrou testificando. Ele veio aqui em Campinas, quando Deus nos mandou mudar para cá, que deixamos todo lá nosso conforto, tudo belezinha, e mudamos para cá na fé. Deus foi à frente, usou pessoas para pagar o aluguel aqui o ano todo, e também ele sentiu de semear o carro dele. Eu não me empolgo com isso. Chamei o pastor dele, que estava lá, chamei o pessoal todo. Levou uns 2, 3 dias até eles me convencerem a pegar mesmo. Eu estava lá, paizão. Ah, você estava lá, né? Tava. Eu assumi. Ontem ele testemunhou aí, sabe o que aconteceu? Levou um mês, ele está com um carro zero, está com um carro novo. E vou dizer mais, ontem ele mandou, ninguém sabe ainda, mas só para saber, Rabassumanai, só para saber, que quando você, na direção de Deus, semeia em solo fértil, em lugares certos, não tem como não haver retorno. Ontem ele me ligou, falou, paizão, recebi uma proposta, ele é médico e pastor, doutor Samuel, recebi uma proposta, o dobro do meu salário. O que você acha, paizão? Ei, olha a prudência, apóstolo Hermes. Ó.
Olha a prudência. Numa época dessa, eu te digo uma coisa, numa época dessa que está tudo, entre as paralisado alguma coisa, o homem semeia um carro lá em Campinas, na direção de Deus. Um mês depois estava com um carro zero e ontem recebeu uma proposta do dobro do salário. Ei, escute. Quando há um alinhamento com o céu, Isaac semeou em época de colher, de seca e colheu no mesmo ano 100 vezes mais. Quando nós estamos alinhados com o reino, ei, buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça e as coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que acontece? O que mais nós ensinamos aqui, o que você tem visto na nossa vida? É vida do Espírito. Meu irmão, quando que você viu, apóstolo Hermes, eu pegar, lançamos lá do Famintos, lá para o projeto Júdice e do Luiz Dutra, vosso irmão e meu filho, lá para 1000 crianças na África, lançamos aquela oferta generosa lá do Famintos em Campinas. Sim. Quando que eu usei isso aqui, ó, para mostrar os pretinhos lá e pedir oferta? Escute, teu nosso filho, teu irmão lá, apóstolo Jean de Juazeiro do Norte, tá lá, ó, cruzado de 40, 30 mil pessoas. Quantas vezes me chamou para ir lá? Eu não podia, meu filho e tudo, mostrar lá aquelas milhares de pessoas, entregando a vida para Jesus, eles entregando cesta básica médico. Eu não podia fazer um cavalinho e mostrar que é meu filho. Eu abençoo a vida dele, entendeu? Quando que eu usei? Quando que eu fico fazendo chorar para se promover o Ministério Famintos por Deus na minha vida? Quando? Meu Deus! Meu irmão, eu quero dizer para cada um de vocês, ainda tem profeta na terra. Ainda tem Mordecai na terra. Tem muita gente boa aí que a gente tem caminhado. Eu não sei se abusaram de você, se foi pedofilia. Eu não sei se foi pedofilia, você é inocente, alguém abusou você, talvez até para construir um império, grandes prédios, não sei o que, tal, não sei. Você deu tudo e se decepcionou. Ei, vieram mostrar para Jesus a grandeza das construções. Meu Deus, que lindo! Oh, imenso! Jesus olhou e disse, não ficará pedra sobre pedra. E apareceu no Monte das Oliveiras. Vida no Espírito. Paizão, Oi. O senhor falou sobre alguém abusou de você. Mordecai era o tio de Esther. Poderia ser um abusador, poderia ter aproveitado. Mas foi um pai que cuidou, deu proteção, deu provisão e deu destino. Nós somos chamados, os sacerdotes que estão aí, os pastores que estão aí, nós somos chamados ou para ser um Mordecai, aquele que cuida e protege a noiva, ou para ser um eunuco, aquele que cuida da noiva, sem interesse, desprovidos de interesse. Mordecai, ele protegeu Esther, ele cuidou de Esther. Nós, homens de Deus, pastores, a gente está vendo tanta corrupção, tanta coisa, tantos pastores aí entrando em confusão, e nós oramos para que Deus levante eles. Você que está aí em pé, cuidado para que não caia. Mas nós dizemos, é um tempo de restaurar o caráter, de homens, sacerdotes, profetas, guardar a noiva, proteger a noiva. E o Senhor, paizão, é um pai que não tem abusado dos seus filhos. Não é um pai pedófilo, já que é para... O senhor falou aí, eu falo, é um pai que protege, é um pai que cuida, é um pai que dá destino, não é um pai que fica contando historinha, chorando, né? É para poder arrancar, mas é um pai que dá. Eu vejo mais o Senhor dando, né? Ninguém vence o Senhor em dar. A gente não consegue vencer o Senhor no dar. Imagine vencer Deus. Eu tento fazer uma coisa, tento fazer de um jeito, daqui a pouco o Senhor já vai lá, já reverte, já faz mais ainda por nós, já promove ali, promove em uma live, chama na conferência. O Senhor sempre é um pai que está promovendo. Esse é um tempo onde pais autênticos promovem os teus filhos. Promove os teus filhos, dão destino, dão proteção e dão provisão. Tem sido um pai que tem me protegido, tem me guardado. Eu tenho visto nesses dias muitos pais, né, que ele tem se aproveitado, mas o Senhor não, o Senhor é um pai autêntico.
né? É um verdadeiro Mardoqueu que cuida, que zela, que protege. E eu falo para você que está nessa live, isso aqui não é história, eu caminho com o apóstolo Bertelli e ele não tem em momento algum usado de nenhum meio para usurpar nada de ninguém. Tudo que ele tem é autêntico, é debaixo de oração e de intercessão. E eu tenho visto isso, é por isso que eu estou debaixo desse manto, paizão. É por isso que eu me submeti a essa autoridade espiritual. Eu não quero me submeter a um sistema, né? Tem muita gente que está presa ao sistema, à estrutura, mas eu faço parte da estrutura. Você é filho da estrutura, mas não tem um pai autêntico. Tem muita gente, eu sou filho da denominação tal, ainda fala bem assim, eu fui gerado na denominação tal. Nós temos que ter pais autênticos. Os Mordecai dessa geração que nos protege, que nos guarda, que tem feitos, porque Mordecai tinha feitos. Tinha feitos. Só pai que tem feitos, que tem legalidade, que tem autoridade para projetar os filhos. Pai que tem história, o Senhor tem história, é um homem que tem história. Mordecai tinha história, tinha feito. Olha aqui, ó, Carolina, ó. Carolina colocando aqui, ó. Só quem sofreu com liderança que sabe a profundidade da dilaceração na alma. Fui curada na escola Ramá. Olha aí, que lindo, que lindo. Fica atento, Famintos por Deus, a escola Ramá, nossas agendas, né? Fica atento onde nós estivermos, fique linkada conosco, fique aí nesse projeto do reino que Deus deu de 1 bilhão de almas. Lá na primeira escola de profeta em Naviraí no Bosque, 120, que Deus chamou como no Pentecoste, homens escolhidos, juiz, advogado, pessoas que Deus ia escolhendo, fazendeiro, todo tipo de pessoa que estavam ali, apóstolos, né? Estava lá o apóstolo Luiz Hermínio, Djalma Toledo, Tom, Dr. Aldrin, você estava lá também, né? Eu estava lá. Coisa linda, linda, linda. Veja só, Deus colocou 1 bilhão de almas. Você lá no seu cantinho, né? Você no seu cantinho lá em Porto Seguro, lá em alguma coisa, de repente agora amplia o ministério, você está com a esposa lá em Paris, pouco tempo depois, dando um beijinho na esposa lá em Paris, entendeu? Então, no reino, só é pequeno o ministério que você está construindo um império. Paizão, só desculpa interromper, eu fui para Paris, mas o senhor liberou uma palavra, o pai liberou uma palavra. Eu recebi o senhor em Porto Seguro, ele falou assim, eu vejo você na Europa com a sua esposa. Isso que você fez para minha família, eu vejo você agora na Europa desfrutando muito mais. Pais dão destino. Amém? Então foi uma palavra profética. Crê no Senhor teu Deus e estará seguro. Crê nos profetas e prosperarei. Não é porque você se frustrou com algum profeta algum dia na sua vida que não tem profetas autênticos na terra. Ainda tem os Mordecai, profetas autênticos. Ele liberou uma palavra. Não foi um ano, a chave virou, eu estava em Paris. A profecia estava se cumprindo. Eu estava dentro da profecia. Não foi um ano, eu entrei dentro da profecia. Agora, olha que manto aqui para a gente testificar o que é. Converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venham vir a terra com maldição. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. Aquele que me honra, eu honrarei. Eu estou em casa em Naviraí do Mato Grosso do Sul, lembro como se fosse agora, com a esposa, as filhas, almoçando. De repente pensamos, pô, mas aonde que nós vamos tirar umas férias, alguma coisa e tal? De repente, o Erles, ele estava quase 3 meses, muito mais, querendo que eu fosse lá. Foi levando os filhos tudo, né? O Issacar, foi levando todo o pessoal, Eduardo, mas queria o pai. Aí, de repente, eu falei para ele, era um novembro, daí, de repente, eu liguei para ele, né? Seria muito rápido ali, eu acho que janeiro, se não me engano, 1 mês e pouco depois, né? Aí liguei para ele, no que liguei para ele, falou, mas eu tô comprando a passagem para a família toda agora. O paizão vai vir aqui, nós já temos tudo preparado. E tem lá uma pousada, entre aspas, um sítio. É coisa linda. É 5 mil reais a diária. 5 mil reais a diária. De um pessoal de outro país. E tem uma pessoa que é crente, que devia uma bola para o apóstolo Ernest. Ele falou, olha assim, ele ia trazer uma pessoa de São Paulo, lá, tal, de coach, tudo, não deu. Então ela ficou em haver com o dono da pousada lá. Aí, e falou pro Erles isso. O Erles, em vez de ir lá com a família e tal, que é um negócio, coisa mais linda, uma tenda no alto, ver a praia lá embaixo, na montanha, coisa mais linda.
o Erle segurou. Quando chegou a oportunidade, falou, não, eu tenho que honrar o pai. Colocou naquele lugar de honra lá em cima. Quando tocou no manto, igual Jesus na beira do poço, pediu um copo d'água para aquela mulher. Quando pediu um copo d'água, o que aconteceu? Veio uma liberação. 5 maridos já tivesse, o sexto não é teu. Meu Deus, uma hora prostituta, na outra hora que deu o copo d'água ao profeta, destravou o seu ministério, veio uma palavra de conhecimento, ela foi para a cidade, trouxe uma cidade inteira para Jesus. Uma hora prostituta, outra uma evangelista que trouxe uma cidade inteira para Jesus. Então, perceba os princípios. Não é porque tem mercenário, porque alguém te explorou que o princípio deixa de ser princípio. A verdade deixa de ser verdade. Quem fala muito isso é o Diego Issachar, o apóstolo que está aí conosco. Sim. E nós vamos continuar batendo um pouco mais de papo. Ainda falta, agora está terminando, falta 1 minuto. Mas nós vamos entrar mais um pouquinho aí, continuando. De repente, talvez o Issachar entre um pouco aí também. Sim. Vamos continuar, gente. Está gostoso. Está gostoso, estamos aqui com quase 400 pessoas, né? Com certeza entrou no final, porque uns entram, outros saem, tem que ver alguma coisa. No final é 1.500, 1.700 que entraram e foram abençoadas. Continue aqui conosco, nós vamos continuar mais um pouco, né? Quero para esse que talvez esteja apressado, falta 40 segundos, orar por você agora, Pai. Queremos exercer nossa fé agora, repreender toda a fúria do vento da tempestade, desfazer todo o conselho inimigo, ordenar que se cale todo o poder das trevas agora. Que o inimigo tira as patas sujas. Aquilo que eu vi, aquela visão que eu vi de um exército, Pai, e aquele exército no hospital, e eles ali, Pai, daquele jeito, daquela maneira, as roupas largadas, ferida. Eu quero declarar em nome de Jesus uma restauração sobrenatural. Eu arranco a pedra agora e eu digo, Lázaro, vem para fora. Saúde, sonhos, projetos, ministérios. Eu quero declarar agora um milagre sobrenatural em casamentos. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um, Pai, que está aqui vendo e ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Vamos para cima, é coisa linda as conexões, né? As conexões, né? Tá muito gostoso, né? Tá muito suave essa. A gente sabe que a gente está numa batalha espiritual, mas o leão da tribo de Judá está guerreando em nosso favor, né? Sim. É aquele momento que a gente adora e ele guerreia. É aquele momento que a gente adora e ele trabalha em nosso favor. Então tá muito gostoso essa live, esse tempo. Deus está falando. O Senhor falou um pouco comigo aqui sobre... A gente não vê... Deixa eu pegar um negócio aqui. Eu não sei se você vai mudar o curso do Rio, mas se você não for mudar, nós vamos... Que Deus está colocando um curso aqui agora. Uma pessoa acabou de colocar aí também. Eu fui abusada por lideranças, mas fui curada nas lives de Judá. Então, eu quero dizer para cada um de vocês, nós vamos continuar um pouco nesse rio, daqui a pouco, que o Senhor tem encaminhado um rio de cura, de princípio. Queridos, o protótipo original não é ministério. O protótipo original é pai e filho. Eu quero te trazer um alinhamento, um prumo. Protótipo original é pais e filhos. Malaquias, lá no final, é a palavra profética para esse tempo. Que ele viria no espírito de Elias. Uma paternidade que traria a resposta do céu. Mas Elias começa como? Vive o Senhor perante cuja face eu estou. Ou seja, é um Deus vivo. Quem caminha comigo sabe se é um Deus vivo ou não. O tudo fala. Passarinho fala, placa de carro fala, outdoor fala, vento fala, arco-íris fala. É um Deus vivo. Esse profeta, esse pai teu, é uma característica para a gente ver o Senhor. Vive o Senhor. Ele é o Senhor, o Espírito é o Senhor. E onde é o Espírito de Deus, a liberdade. Essa pessoa tem uma intimidade com o Espírito Santo, ela ouve o Espírito, vida no Espírito. E por último, perante cuja face eu estou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender de seus maus caminhos, buscar minha face, não a mão de Deus, mas ele, a pessoa dele. São 3 características fortes de uma paternidade no espírito de Elias nesse tempo. Você entendeu? Então veja, converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha filho a terra com maldição. Por exemplo, você é um aqui, todo dia nós estamos conversando entre esses filhos apóstolos aqui. Eu quero dizer uma coisa para você,
o meu coração tem se convertido ao teu como filho nesse tempo? É uma pergunta pública que eu faço. Tem se convertido ao teu? Sim, sim. E eu quero... Tem se convertido, pai, porque o Senhor tem sempre... O Senhor tem conversado, tem compartilhado com a gente. Não é aquele pai autoritário, que é assim, pronto. Tudo que o Senhor vai fazer, o Senhor, e aí, filho, o que vocês acham? Vamos por aqui. É um pai que compartilha, é um pai que mostra o coração, é um pai que é transparente. Eu achei tão lindo, tão lindo. O Senhor foi ver a casa onde o Senhor ia morar em Vinhedo, chamou os filhos tudo. A filharada toda para ir ver a casa, para participar, para estar junto na comunhão. Então é um pai que mostra o coração, que abre o coração. Sim. Agora eu te pergunto uma coisa, apóstolo Erles. Escute agora, porque um pai ele traz clareza para as coisas. Eu só digo uma coisa para cada um de vocês aqui, estou abrindo caminho. Tudo na vida é uma semeadura e colheita, tudo na vida. O meu primeiro pastor, e que sempre será pastor, Deus vai colocando de um pai para outro, conforme o ministério amplia para algum lugar, mas o primeiro pastor, quando ele teve a primeira casa dele, eu estava de joelho numa fazenda, orando para Deus abençoar. Ele era professor, guerreava, pastoreava, entendeu? Porque é que um corrupto, um bandido, um traficante, um cara que dá vida para o trabalho, mamon é o seu patrão, ele pode ter uma casa boa, confortável, um carro bom. E por que é que um pastor, um pai, uau! E por que é que um cristão autêntico não pode ter coisas boas? Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É o que a palavra de Deus diz. Ei, Mordecai, veja só, Mordecai, ele não pediu para estar no palácio nem cargo. Ele só foi leal e fiel ao propósito de Deus. Ensinando e preparando uma filha, colocando no palácio, e não foi pedir um cargo para se aproveitar ou uma rede de televisão para o seu ministério ou alguma coisa. Entendeu? Ele não foi com barganha nem querendo construir um império. O que ele fez foi o quê? Ele foi construir um propósito por amor, plantar filhos lá dentro como Esther, e protegendo ela o tempo inteiro, ao mesmo tempo ficando no palácio em jejum e oração, protegendo o rei de ser morto por aqueles dois que são autoridades espirituais. E aí foi uma consequência disso, ele ter sido promovido como primeiro-ministro. Agora eu te pergunto, ele é promovido agora porque foi leal e fiel a primeiro-ministro, depois de tantos anos de fidelidade, querendo o melhor para o seu povo. Você acha que agora ele, como primeiro-ministro, ele ia morar numa casa do BNH, onde ele começou? Isso é hipocrisia. Automaticamente ele tinha direito àquilo que conquistou. Quando eu comecei, você sabe, a primeira casa não tinha muro, não tinha garagem, e foi fidelidade e lealdade. Era no BNH prestação há 30 anos para pagar. E por ser fiel ao dízimo e oferta, eu já testemunhei aqui, Deus foi promovendo, foi depois mais para outro lugar, construiu outra casa, parcelado, carro parcelado 7 anos, e vai, até que hoje a casa está lá, que está o apóstolo Cristiano, está lá o apóstolo Cristiano não pagando nada para estar lá, graças a Deus, né? Não falamos nada de salário, eu e ele, porque a chamada, Deus sustenta ele, Deus sustenta eu, e Deus mandou vir para cá, numa casa alugada, e já pagou o ano todo. Agora, é uma casa de honra. Agora eu ia pegar vocês apóstolos e ia esconder, como aquele missionário que estava na Disney, e aí o amigo dele pegou aqui no Brasil e falou, por que você não tira foto? Ele tinha um trabalho na África, ele tinha muitos mantenedores. Por que você não tira foto, você ir na Disney e tal? Falou, rapaz, tem mantenedores meus que se ele souber que eu estou aqui com a família na Disney e tal, alguma coisa, ele não semeia mais na minha vida. Cara, quer dizer que você pode dar a sua vida e você não pode desfrutar na terra de alguma coisa que o corrupto, que o traficante pode? Você não pode? Não. Eu, de repente, ganhei uma casa aqui, pagaram o ano inteiro para mim, uma casa de excelência, depois de 30 anos de semeadura, né? Eu vou esconder? Eu não, peguei uns 10 filhos do Conselho Apostólico, trouxe tudo aqui para ver, olhar e orar, e o que vocês acham tal? Todo mundo falou, não, paizão, não, honra teu pai e tua mãe para que você prospere e tenha vida longa. Não, paizão, nós queremos o nosso pai num lugar bom, depois de tantos anos, alguma coisa e tal. Você entendeu? Então nós temos que ter entendimento nisso aí. Agora há pouco estava o Jean, do Carmo, pastor Jean, lá de Pato Branco aí, e nós estávamos falando sobre honra, sobre semeadura, porque é um tempo de desfrutar.
Veja que Mordecai teve um tempo de ser perseguido, humilhado, teve um tempo que ele estava ali em pano de saco, mas agora, de repente, ele está no cavalo do rei, com o primeiro-ministro falando, esse é o homem que Deus quer honrar. Há um tempo para tudo. Um tempo para ser humilhado, um tempo para ser exaltado. Paulo disse, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tanto sei estar honrado quanto estar humilhado. Tem tempo que a gente é humilhado, tem tempo que a gente é honrado. Você tem que entender as estações e desfrutar daquela estação. Mas sempre continuar com o mesmo coração e com uma vida no espírito. Senhor, para quem semear? Para quem semear? Eu fico atento o tempo inteiro. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Eu fico atento o tempo inteiro. O semeador saiu a semear. Por exemplo, esse dia eu vi, mandaram um videozinho para mim. De repente eu olhei, no que eu olhei assim, uma pessoa adorando ali alguma coisa. O Espírito Santo falou para mim, semeia nessa vida. Meu Deus. Semeia nessa vida. Então, o coração teu tem que fluir. O semeador saiu a semear. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Não desfaleça. Continue nos propósitos. Deus vai te honrar, porque Deus não é um para que minta. O Jean Carmo, que eu estou falando que está aí, está sempre conosco. É um discípulo também, teve no 120, lá um filho, lá em Pato Branco. O Jean chegou, falou, eu não vou entregar na mão de Judá, porque entrega na mão de Judá, dali um pouco ele já sorta do bolso e manda para cá, e vai semeando. Semeador, você vai semear, né? Quer saber? Eu vou semear na filha dele, na Isabela. Chegou e semeou uma oferta, não sei se foi 100, 200 reais, lá semeou na minha filha. O filho dele, lá de Pato Branco, ele é aquele aprendiz, né, tal, é o primeiro trabalho e tal. Normalmente lá era 600, 700, 800 reais. Cara, o cara foi contratado na outra semana, o filho dele, semeou na minha filha, foi contratado na outra semana para ganhar o dobro, 1.000 e tantos reais, era coisa que é impossível para a realidade local. Então ele é o Deus do impossível, mas nós temos que cumprir os propósitos. E os projetos de Deus, os princípios. Não é porque alguém nos magoou, não é porque um líder nos decepcionou, que o princípio deixa de ser princípio. Seja primiciador, seja dizimista, seja ofertante, seja um semeador, semeia sorriso, semeia oração, semeia, meu irmão, mesmo com lágrimas. Porque aquele que com lágrimas semeia, voltarão com alegria colhendo seus filhos. Você semeou para a nossa família e lá preparou aquele lugar especial, brotou o quê? A revelação. Quando aquela mulher na beira do poço honrou Jesus com um copo d'água, saiu a revelação, destravou o ministério dele. Muita gente diz assim, ó, a unção que você respeita, você atrai. Não, é meia verdade. A unção que você respeita e honra, você atrai. E honra. Você tem honrado aí o teu pastor nesse tempo? Você tem honrado as pessoas que têm te alimentado? Né? Eu me lembro um tempo, o apóstolo Eris, que rapaz, eu sou professor formado em pedagogia, dei aula um punhado de tempo de muitas matérias, formado em técnica agropecuária, trabalhei no órgão oficial de governo de agricultura do estado 7 anos, morei no Rio de Janeiro, 23 estados, aí me converti de repente, às vezes lá na favela, nos piores bairros que eu ia lá expulsar demônio, orar para o povo vinha com meio quilo de feijão. Pá, eu ficava com uma vergonha, ou isso, às vezes não aceitava, uma moeda, ou pá. Um dia minha esposa, a profeta Zilda, pegou, olhou nos olhos com aquele zoião verde e falou assim, deixa de ser orgulhoso. Elias potencializou, validou a oferta da viúva pobre que ia morrer na hora. E nunca mais faltou farinha na panela e azeite na botija. Não recuse a semente das pessoas, porque você potencializa que você é um solo fértil. Se você recusar, muitas vezes ele vai jogar em solo que é solo pedregoso, cheio de espinho. Então, valorize a semente das pessoas. Pode ser pouco, valorize. Falei amém. E me rendi a partir daquilo. Você entendeu? Então, aqueles que te honram, eu honrarei. Então, você tem que respeitar e honrar os teus líderes, teus apóstolos, teus profetas, teus pastores nesse tempo. Por quê? São solo fértil. Ao invés de você ser comovido por alguém que mostra algumas coisinhas, ou traz parece como Superman, e você não valoriza aqueles que estão próximos a você. Então valorize os que estão próximos em nome de Jesus. Paizão, o senhor está falando aqui, nós falamos muito de Mordecai, que foi um pai que cuidou, um pai que zelou, um pai que deu fundamento, mas a gente tem que analisar também o coração de Esté como filha. Ela foi uma filha que se submeteu à paternidade. Ela foi uma filha que estava atenta à voz do pai.
Nós temos muitas pessoas querendo pais, mas você quer ser filho, você quer ter um coração do filho, porque a prosperidade, o crescimento, o avanço, o aprendizado do filho depende muito do coração dele, se ele tem um coração ensinável. Muitos filhos não têm um coração ensinável, né? Eles encontram pais e eles querem que os pais promovam eles, mas eles não querem ouvir o pai e nem estar alinhado o coração do pai. Então, Esté, ela tinha um coração alinhado com o pai dela. Eu quero dizer para você nesses dias, alinhe o teu coração com o coração do teu pai. Escuta a voz do teu pai. Eu não tenho perdido o apóstolo Judá de vista. Ele entra numa live, eu entro atrás. Ele vai, tudo que ele está, eu estou aprendendo com ele. Porque o verdadeiro discipulado na paternidade é pela referência. Às vezes não é só pelo que ele vai falar, mas tudo que ele faz é uma referência. E muitas pessoas têm perdido os pais de vista, né? Eles só querem na hora da precisão, na hora da necessidade, né? Não espere uma outra coisa, não espere a alma ficar doente, a alma ficar ferida para você procurar um pai, não. No momento que você está todo destruído, todo acabado, não, procure uma paternidade agora para cuidar de você. Paizão. Depende muito do coração, do filho também, para que o pai exista a paternidade, onde esse filho cresça e prospere. É isso aí. Gostei da Daniela aqui, ó. Eu acho que alguém colocou que no momento está sem trabalhar, está sem nada, colocou: dizima com a sua vida, Flávia. É oferta e oferta seu tempo enquanto isso. Isso mesmo, faz isso. E eu me lembro agora, às vezes as pessoas pensam assim: o dia que eu tiver muito, eu vou abençoar o reino do céu. Mas veja, a Bíblia diz que ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Eu nunca esqueço, eu conto essa história, da Vanessa, pastora Vanessa, e do Jefferson, que eles são líderes da intercessão lá no Mevan. Pastores, líderes da intercessão. A Vanessa, quando ela fazia a unha na casa das pessoas, e ela entregava muitas vezes o dízimo para Iraci, a esposa do apóstolo Luiz Hermínio. Entregava lá, ela entrava R$10, ela separava R$1, 10% e entregava. Ela falava: um dia você vai ver o quanto eu vou entregar. Entregava na mão. Era fiel no pouco. Sabe o que aconteceu? Hoje eles são empresários, eles têm muitos caminhões, são empresários, né? Deus enriqueceu. E só uma oferta para a MCM esse tempo até, uma oferta, não o dízimo nem o geral. Uma oferta, sabe quanto foi? R$100 mil. R$100 mil. Então, seja fiel no pouco, onde você está agora. Agora, ó, se Deus fala que Ele vai te prosperar, se Deus fala que Ele vai abrir a janela do céu, apenas cumpra os princípios, obedeça, seja alinhado com o seu pastor. Não fique trazendo peso para o seu pastor. Não fique toda hora, em vez de esperar que ele te visite, faça como eu, visita ele, né? Mas avisa antes. Porque às vezes o pastor está o dia inteiro correndo atrás de uma visita no hospital, chega em casa, a hora que ele vai curtir a esposa, de repente aparece um ganso. Uma vez, teve um rapazão muito animado, uma ovelhinha, que nós estávamos lá com as meninas, e você em casa, as meninas às vezes ficam com umas roupas mais tranquilas, taratatá, né? A esposa aparece por cima de um murão, já tem um muro de 2 metros lá na Viraí, aparece com o pescocinho por cima do muro lá. Eu falei: ô ganso, a outra vez eu vou pegar um estilingue. Um estilingue igual a Davi, vou dar bem no meio da tua testa, do você meter o pescoço por cima da casa do teu pastor, né? Na boa com ele, né? Que é o menino brincalhão. Por quê? Nós temos que entender o nosso lugar. O nosso lugar. Há muitos pastores, eu vou te falar uma coisa aqui agora, como um pai. Como um pai. Há muitos pastores, porque começou uma obra no aperto e precisava muito de gente, e talvez por amor também, né? Não estou generalizando, pegou de repente, transformou a casa dele na casa pastoral. E agora não consegue mais se livrar. Aí vai para a igreja, prega, faz uma visita ao hospital, vai para o secreto. A hora que é para curtir a esposa e os filhos, chega alguém, toca o telefone. Isso também é uma artimanha do mal para pressionar o pastor, para a pastora não querer mais saber. Tem muitos pastores e pastores depressivos. Para os filhos crescer e não querer mais saber da igreja, porque todos estão roubando seu esposo e, às vezes, seu pai. Você que é ovelha, aqui, ó, a maturidade que nós temos, construída aqui como apóstolos, 30 anos de ministério praticamente,
E esses apóstolos todos, nós vamos trabalhar cada dia espírito, alma e corpo, e na unidade algo saudável. Nós não estamos aqui querendo atrair você e fazer com que você negligencie, seja infiel, insubmisso e desleal à sua denominação local. Você tem que honrar a sua denominação local. Eu, a vida inteira, fui fiel ao meu pastor e seus princípios. Ele não gostava que eu ficasse visitando os outros ministérios. Eu tinha ministério ali. Raramente eu ficava pulando. Lealdade e fidelidade. Porque o teu nível de autoridade é o nível de submissão. Tem gente que diz, eu só obedeço a Deus. Só de você falar isso já mostra ignorância bíblica e mostra insubmissão. Porque a Bíblia diz que Josué, ele possuiu a terra, ele conquistou. Mas a Bíblia diz Josué 1, que Josué era servo de Deus e servidor de Moisés. Há pessoas que estão me vendo e ouvindo aqui que precisam pedir perdão ao seu pastor, porque está dando muito trabalho para o seu pastor. Meu querido, que as escamas dos teus olhos caiam e você entenda que o teu pastor é um homem como eu. Elias, um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Nós erramos, nós falhamos, mas graças a Deus nós temos temor no coração. Então o tempo que você tiver aí, eu no tempo que eu fiquei lá em Naviraí, com o meu pastor primeiro, 13 anos, eu tinha 5 cargos. Enquanto eu estive lá, eu fui fiel e leal a ele. Deus sabe disso. Eu semeei para o futuro, porque o que o homem semeia, ele colhe. Com o apóstolo Luiz Hermínio, já faz uns 15 anos, pergunta a ele. Com o apóstolo Djalma também, que é um pastor do meu coração, pergunta a ele. Com o Tom, amigo há 28 anos, na qual abre o coração, pergunta a ele. Ei, o solitário se levanta contra a verdadeira sabedoria. Se proteja. Como? Estando alinhado com o céu, com a palavra, e alinhado com os homens maduros ao teu lado. Escute, as más conversações corrompem os bons costumes. Ah, mas o cara não sei o que lá, fica ouvindo música do mundo, o cara não sei o que lá, isso tal, mas eu tô isso, será? Ei, santidade ao Senhor. Meu Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Meu irmão, logo no primeiro ano, eu jejuando, orando, buscando, tomado por Deus, eu fui procurar ouvir uma música do mundo, alguma coisa que era linda, a letra e tal. De repente o Espírito Santo falou para mim, falou assim, sabe de onde veio essa inspiração melosa aí? A letra é bonita, uma letra de amor. Parece aparentemente que não tem nada aí. É uma mensagem de amor, declaração de amor de homem com uma mulher. Parece, não parece? Parece. Mas eu conheço o pacto que esse homem fez aí com Satanás para fazer sucesso. Meu Deus. É um amor com a origem do inferno. Ei, sabidinho, não se mistura o santo com o profano. Que comunhão há entre luz e trevas? Daniel decidiu firmemente não contaminar-se. E ele botou 4 reis prostrados aos pés de Deus e dele. Quando um homem decide por santidade, ele vai ser perseguido. Mas ninguém consegue derrubá-lo. E assim como Mordecai, ele é honrado no ponto máximo. No ponto máximo. Eu quero liberar uma unção de santidade sobre a sua vida. Eu quero declarar que esses demônios estão caindo por terra. Você vai ser livre desses vícios. Você vai ser livre desse comichão do ouvido. Esse negócio de dizer, eu não consigo parar. Isso aí é inferno, você não quer. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Receba um pacto de santidade. O Espírito Santo te ajuda na tua fraqueza. Entra rasgando e decida. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ei, não há provações, diz a Bíblia. Não há provações além das nossas forças. Junto com a aprovação vem o livramento. Chega dessa graça barata. Chega dessa graça barata. Eu vou dizer uma coisa para você. Não estamos na época da lei, da graça. Não estamos na época da lei, mas da graça. Na lei,
Se você prostituísse com uma mulher, assim, de corpo, prostituísse, deitasse com ela, coito, sabe o que acontecia? Era apedrejado. Na lei, na graça, você não precisa possuir, deitar com ela. Se você olhar com o coração impuro, não ser tentado. Tentado todos são, até Jesus. Mas você olhar, sabe? Querendo dormir com ela e alimentando aquilo, você já está se prostituindo e adulterando. Essa graça barata que tem aí, meu irmão, que usa o pecado como alimento, meu irmão, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Show! Ele está dizendo para não pecar, é possível não pecar. Agora, mas se, sabe o que é isso? Você que entende um pouco de português, mas se um acidente, aquele acidente assim que, sabe, um acidente o pecado. Agora, Deus é misericordioso, ele sabe que eu não sei o que é lá. Isso é inferno. Isso é doutrina do inferno. Isso é uma graça barata. Você precisa tomar vergonha na cara e decidir por santidade. Porque Sansão ficava brincando. Tem gente aí brincando. Tem gente aí, ó, que tá danger perigo. Tá colocando o pé na boca do vulcão. Tem gente aí que tá brincando na madrugada. Uma época de pandemia dessa. O diabo atacando para todo lado. Hora de você jejuar e orar, se enfileirar no exército do Senhor. Esperar que a qualquer momento você pode ser colhido. E você vendo pornô na madrugada. Levantando devagarinho. Tu toma vergonha na tua cara. Tu toma vergonha na tua cara e tu te converte. Porque, ó, com Deus não se brinca, não. Sansão, no momento, ele rompia os portões de uma cidade na unção. Ele tinha um chamado, um juiz. Despedaçava os portões de uma cidade. Uma queixada de jumento, mil filisteus. Regaçava com um leão. Mas começou a brincar com o pecado. Ó, não podia tocar num animal morto, ele foi lá, pegou um mel dentro do leão morto e passou melzinho na boca do pai e da mãe. Você acha que essas mensaginhas combinadas aí no WhatsApp, você acha que está enganando teu pai e tua mãe? O diabo está cochichando no teu ouvido e você está se achando esperto. Está entendendo? Arrependa-se, porque a voz é chegada do reino dos céus. Meu Deus. Não entre no artimanha do diabo. Ei, você acha que nada foge dos olhos de Deus? O Espírito Santo habita aqui. Você acha que quando eu vejo um filme, ou de vez em quando procuro só vigiar filmes vigiados com a família, o máximo. Você acha que eu vejo um filme, se aparece uma bundona lá, um peito, alguma coisa, eu estou olhando sozinho, apóstolo Edson? Eu estou olhando sozinho? Quem é que habita aqui? O Espírito. O Espírito Santo habita aqui, ó. Por isso uma consciência espiritual da presença do Espírito. Porque daí eu não vou querer magoar o meu amigo Espírito Santo. Fiz uma aliança com os meus olhos. Fiz uma aliança, disse Jó. Como, pois, eu fixaria numa mulher virgem, numa donzela? Numa mulher? Como, pois, eu fixaria? Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Aí depois ele diz assim, ó, que herança que eu teria do Deus Todo-Poderoso lá de cima? Qual a minha herança? Tem pessoas aqui que precisam decidir. Tem pessoa aqui que está alisando o pecado como Sansão. Meu Deus. Pretando com o pecado, pai. Arrependa-se. 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 Sabe qual foi o final do grande Sansão? Cego, andando em círculo e servindo de palhaço. Você não foi chamado para ser um instrumento do diabo, para flertar com a prostituição, a promiscuidade, o adultério. Uau! Uau! E para terminar como um palhaço de circo. Eu quero profetizar que esse demônio está caindo por terra da sua vida agora. Esse espírito que te enganou uma vida e que você dizia é assim mesmo, é a graça, Deus é misericórdia. Isso é uma graça barata, falsa e enganadora. Filhinhos, não pequeis. Não!
Sede santos como eu sou santo. Filhinhos, não pequeis. Sede santos como eu sou santo. Decida por santidade. Daniel 1:8. Daniel decidiu firmemente não contaminar-se. Decidiu firmemente não contaminar-se. Botou 4 reis de joelho e foi honrado. Passou todo mundo e ele não saiu. Ei, o governo estava nas mãos de Nabucodonosor, o rei mais poderoso que levou todos eles escravos, derrubou reis. Caramba. Mas a autoridade estava na mão de Daniel. Esse é o tempo de homens de santidade. Eles terem autoridades e governarem. Apóstolo Paulo diz, você não tem lutado até o preço de sangue contra o pecado, nós temos que lutar, né? Não podemos ceder. Alguns pontos, paizão, para ficar como meditação que Sansão errou. Primeiro, Sansão, ele não se submeteu ao seu sacerdote, o seu pai. Ele não se submeteu ao pai dele, o sacerdote dele. Depois, Sansão decidiu andar sozinho, sempre andava sozinho. Foi um cara que decidiu andar sozinho. E depois ele ficava flertando com o pecado, brincando com o pecado. E essa foi a queda de Sansão. Então, essas 3 coisas, você precisa buscar uma referência na sua paternidade espiritual. Se você errou, se você pecou, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas Tiago vai dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros para que haja cura, para que seja curado. Tem pessoas que não estão sendo curadas dos vícios, da pornografia, não está sendo curado do vício da mentira, não está sendo curado porque ela não confessa, paizão. Ela não confessa, ela não procura uma autoridade espiritual, um pai espiritual e confessa. Então tem que confessar para que haja cura. Sansão, além de não confessar, não obedeceu à sua paternidade espiritual e brincava com o pecado. Nesses dias não é tempo de brincar com o pecado. Esses dias é tempo de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito revelador, paizão. Isso é muito forte. O Espírito Santo tomou o Senhor nesses dias, porque é tão lindo, né? Eu lembro que há uns 10 anos atrás caiu um livro na minha mão do apóstolo Jorge Linhares, De Sacerdote a Palhaço. Esse livro caiu na minha mão. E as palavras que o senhor usou agora, de sacerdote a palhaço. Você pode ler esse livro, você que é pastor. E ele orientando já um homem como um sacerdote, né? Muitas das vezes é como aquele grande Naamã, aquele grande general dentro na rua, no exército, mas dentro de casa um leproso. Quantos homens que estão como Naamã, fora general, nas plataformas general, mas dentro de casa a família sabe que é um leproso, é aquele homem, aquela mulher que vive na pornografia, na mentira, no engano. Deus, essa live é para trazer cura. Essa parte da live agora voltou para trazer cura, restauração, santificação, para que nem eu e você saia da posição de sacerdote para se tornar um palhaço. Nós somos chamados para ser sacerdotes e reis, autoridades, homens que transmitem a glória de Deus, homens que transmitem a presença de Deus. Santidade ao Senhor é a maior prova de amor. Santidade ao Senhor. Buscamos viver um tempo de santidade. Parabéns, paizão, por essa palavra, por essa revelação. Eu tenho buscado viver isso porque eu quero marcar a minha geração, né? Mardoqueu foi reconhecido pelo rei porque tinha atos de justiça nele. Havia atos de justiça. Esse homem praticou atos de justiça. O rei não dormiu à noite. O guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Amém? Está escrito todos os nossos feitos no livro da vida. Olha, tudo que um homem plantar, o homem vai colher. A Bíblia diz, de Deus ninguém se zomba. Tudo que um homem planta, o homem vai colher. Aquele que semear para a carne, vai colher para a carne, vai inclinar para a carne. Mas aquele que semeia no Espírito, colhe no Espírito. Esse é um tempo que Deus está chamando a igreja para semear no Espírito. Toda semeadura na carne, você vai colher na carne. Mas tudo que você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. Então, se vivemos no Espírito, também nós devemos andar no Espírito. Aleluia! Glória a Deus, né? Que tarde maravilhosa. Vocês olham ali e me veem, ó. Agora, esse aqui que vocês estão vendo, queridos e amados, esse é o Judá Bertelli. Um homem tranquilo, um homem simples, né? Um homem que todo dia está no monte, um homem que é muito brincalhão. Esse é o Judá Bertelli. Agora,
quando eu vou para a presença e coloco o meu espírito à disposição do Pai, vem uma unção sobre, que me toma com violência por amor. Às vezes muda meu semblante, muda. É aquela unção que vem no reino espiritual despedaçando a presa, e você vê que muda, entendeu? É a unção sobre que vem pelo propósito. Porque Jesus, ele quer dar um alerta em você. Ele te ama tanto que ele quer que você vigie na terra. Então, amados, orem por mim, por favor. Orem pela pastora Zilda, pela Isabela, Sara, né, nossas filhas, o Davi agora, que tem chegado, né, que está namorando com a minha filha mais velha, né? Orem pelos nossos familiares, né? Mãe, irmãos, por todos eles, como vocês desejam de vocês. Sustente nossos braços, porque pela graça, bondade e misericórdia de Deus, vão fazer 30 anos que a gente está em pé, se guardando em santidade. E é melhor o fim das coisas que o início. Jorge Linhares, com 50 mil membros, só um livro, 12 mil cópias vendidas. Ele tem quase 300, 200 e poucos livros lançados. E esse homem que eu conheci quase 30 anos atrás, lá na Donep, que eu vi no Rio de Janeiro, que esperava os americanos, de repente ele foi usado um dia de manhã, arrebentou tudo. Esse homem está em pé até hoje, pedindo oração, ontem dizendo, pois é, melhor é o fim das coisas que do início. Aí foi lembrar de Jim Swagger, Caio Fábio, foi lembrar de outros que, meu Deus, eram um sonho, quase um querubim, e caíram, vacilaram em algum momento da vida. Ninguém está aqui para julgar, mas ele falando dessas pessoas e outros grandes, né, na época que estavam no auge. Ele falou, a maioria dos mais velhos eu vi muitos caírem. Orem por mim, ele pediu, para que eu possa continuar em pé e terminar os dias. Porque é melhor o fim das coisas que do início. Já imaginou? Você serve Deus em santidade e lealdade 30, 40, 50 e na velhice. Às vezes começa a ficar um pouco mais fraco fisicamente, não vigia tanto e tal, e de repente no final da vida você cai. Meu Deus, é terrível. Por isso ore por nós a cada dia, para que a gente continue em santidade, servindo a igreja na terra, porque o que está em pé, se cuide para quem não cai. Então, quando Deus nos toma para dar um alerta assim, não é que a gente quer ser o bom, não é que a gente quer dar lição de moral, é que o Espírito Santo pega a verdade dentro de nós e solta para os nossos lábios para proteger a noiva. Uau! Nós somos como José de Arimateia. Nós não estamos como o soldado que furou o corpo de Cristo. José de Arimateia pegou um linho fino, puro, e ele envolveu o corpo de Cristo. Uau! Ele envolveu. Nós não queremos expor o corpo de Cristo. Eu falo para vocês em amor a verdade. Mas eu não saio por aí julgando e nem condenando o corpo de Cristo. Porque eu sou também o José de Arimateia. Eu envolvo o corpo de Cristo. Eu acredito no corpo de Cristo, na noiva. Porque Cristo morreu pela noiva. Morreu por todos. Morreu por mim, por você. Por isso eu acredito na noiva. Amém? Gostaria agora que você estendesse suas mãos, orasse agora, em nome de Jesus, né? Ore agora, quebrando, repreendendo, desfazendo, e eu vou estar confirmando aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu só quero deixar uma palavra para meditação. Em Eclesiastes 10, vai dizer que se uma mosca cair no pouco de perfume, desperdiça todo o perfume. Então, preserve o bom perfume, o aroma suave de Cristo, espante as moscas, amém? Tampe bem a sua vida, guarde bem a sua vida, proteja, porque uma mosca pode cair, porque estava destampado. Então, Eclesiastes 10, leia depois, medita, vai dizer que se uma mosca cair, esses grandes homens de Deus vivem a vida toda, fazer o que você está falando, mas no final da vida deixar uma mosca cair, pode destruir todo, acabar com todo o unguento, com todo o perfume. Eclesiastes 10, tampe esse vaso, você é um vaso de Deus, amém? Mantenha ele tampado, selado para o dia da redenção. Dentro desse vaso tem algo precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Dentro desse vaso, o Espírito Santo habita dentro de você, amém? Eu vou orar por você agora e
eu vou orar por aquilo que o Espírito Santo tirar do meu coração. Eu vou estar orando agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que está na live agora. Pessoas oraram, Senhor, pessoas colocaram comentários, tais como foram feridas por liderança. Pessoas que foram feridas algum dia por liderança. Meu Deus, que está com o coração triste, angustiado, Senhor, porque algum dia se decepcionou. Senhor, que ela venha entender que há uma humanidade, que há um homem por trás, meu Deus, dessa, às vezes, da capa de espiritualidade, mas que ela venha focar agora no Senhor Jesus, nesse Pai que ama, nesse Pai que abraça. Você que foi ferido por qualquer liderança, eu declaro a cura agora. Deus vai levantar paz geracionais para cuidar de você. Deus é o teu Pai, Ele é a tua referência. Foque agora em Cristo agora. Eu oro por pessoas agora que estão passando por problema de crise, que estão passando por problema de pecado, vícios agora. Muitas pessoas agora com muitos vícios agora. Ei, meu irmão, não é para você se culpar, não é para você permanecer no vício. Existe uma saída. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pai, o Senhor diz na tua palavra que não há tentação que não podemos suportar, antes vem um escape. Eu declaro agora, o escape vai vir sobre a tua vida. Se arrependa, confesse agora, se humilhe diante do Senhor e o Senhor vai fazer tudo novo na sua vida. Eis que Ele faz nova todas as coisas na sua vida. Essa pessoa que está com enfermidade agora, toda dor na coluna agora, toda enfermidade agora, todo câncer agora, nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de depressão. Ei, esse espírito de morte agora, esse desejo de morte, esse desejo de suicídio agora, eu te repreendo agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, e pela operação do poder do Espírito Santo agora, a alegria do Senhor é a nossa força. Toda depressão agora, toda ansiedade, lançai as vossas ansiedades aos pés da cruz agora. Ei, descansa no Senhor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de mais nada eu preciso. Vem uma revelação agora, vem uma convicção no teu espírito agora, que o Senhor é o teu pastor. Você tem um pastor que cuida de você, ele te guia para águas tranquilas, ele te leva para pastos verdejantes. Eu quero dizer para você que está nessa live agora, ei, quem tem o Senhor como pastor, não tem medo de ficar sem água, não tem medo de ficar sem pasto. Ele provê o pão, ele provê a água, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é o teu sustento. Eu declaro agora a multiplicação e a provisão sobre a sua vida. Ah, mas você sabe que você vai colher aquilo que você planta. Eclesiastes vai dizer, Eclesiastes 11 diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muito dia o achará. Reparte com 7 ou até com 8. Aí a palavra também diz, quem observa os ventos não planta. Eu quero liberar uma palavra para você. Comece a plantar, pegue os seus pãezinhos, os seus peixinhos e dá nas mãos do Senhor. Pai, o que eu tenho é um pouco de pão, é um pouco de peixe e vai multiplicar. O que eu tenho é um pouco de azeite, é um pouco de farinha e vai multiplicar. A Bíblia vai dizer que havia muitas viúvas em Israel, mas em nenhuma delas foi enviado o profeta, a não ser a viúva de Serepta. Eu quero dizer, o Senhor está enviando um profeta agora. Você está diante de um profeta autêntico, do apóstolo Judá Bertelli. Deus te deu o privilégio. E eu declaro agora a multiplicação. Não faltará pão, não faltará azeite, não faltará farinha na panela e nem azeite na botija. Essa empresa não vai falir, esse comércio não vai fechar. Nós declaramos a prosperidade agora. Ideias criativas. Você vai revolucionar a tua empresa, você vai revolucionar os projetos. Deus te dará ideias criativas. Eu profetizo e declaro agora, em concordância com o paizão Judá Bertelli, uma unção de ei, você vai ter ideias criativas, você terá ideias revolucionárias agora. Abre-se a mente agora, abre-se o entendimento. Eu profetizo Isaías 54 sobre a tua vida. Alarga o lugar da sua tenda, uma expansão interna, haverá uma expansão externa agora, expansão da visão, uma visão ampliada, uma mente aberta agora. É no tempo da crise que vem a manifestação da glória de Deus. O céu não está em crise. Ah, eu não estou em crise e nem você está em crise. Nós estamos em Cristo. E eu declaro agora, meu irmão, você não vai morrer de pão, de fome, porque Deus tem pão para dar aos seus filhos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ei, eu quero dizer para você,
Ah, meu irmão, você está debaixo de uma unção agora, de uma paternidade autêntica, que é o apóstolo Judá Bertelli. Crê no Senhor teu Deus e estará seguro. Deus está trazendo a segurança e a proteção, mas creia nos profetas e prosperareis. Nós declaramos prosperidade do Senhor. Ei, assim como vai a tua alma, seja próspera a tua alma. Eu declaro, como Paulo diz, a prosperidade da tua alma agora, uma alma próspera agora. Não, não, não. Essa alma triste, angustiada, essa alma abatida, essa alma agora que não tem alegria, essa alma que não tem paz, essa alma cheia de angústia. Eu quero profetizar agora a prosperidade da tua alma, a alegria da tua alma, em nome de Jesus agora. Ser tu uma bênção. Ah, meu irmão, eu estou perdendo a força, eu estou perdendo o ânimo, assim como Deus chegou para Josué, está diante do povo agora. Josué tem que resolver, tem que guiar o povo, tem que direcionar o povo. O Senhor diz, Josué, ei, ser forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, pais geracionais, eu sou contigo. Eu creio, assim como Deus tem sustentado meu pai Judá Bertelli, o meu Moisés, ele é comigo na minha vida, e é por isso que eu estou debaixo de submissão, debaixo da autoridade dele, porque eu sei que na obediência, mesmo depois que Moisés tinha morrido, Deus fala para Josué, ei, respeita a memória de Moisés. Eu sou o Deus de Moisés. Ele não diz, eu fui o Deus de Moisés. Ele continua sendo Deus. Porque para Deus não tem esse negócio de morte ou vida. Deus continua sendo Deus. Meu irmão, Ele está agindo. Ele está trabalhando em teu favor. A palavra é ideias criativas. Tem pessoas que vai dar testemunho. Eu tive uma ideia, eu tive um projeto, eu revolucionei a minha empresa, eu mudei meu modo de pensar. Se tem alguém sentindo dores agora, qualquer dor, qualquer incômodo. Ah, mas o médico já deu laudo, já deu o diagnóstico. É uma enfermidade, é um câncer, é esse câncer maldito. Eu te amaldiçoo agora e eu dou uma ordem, sai da vida dessa pessoa. Eu declaro a tua cura agora. Você vai testemunhar agora que você está recebendo a cura. Sinta o fogo do Espírito Santo agora. Sinta o poder do Espírito agora. A unção agora. Uma unção, um fogo queimando essa enfermidade. E declaramos a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leitos vazios e pessoas curadas em todo o território brasileiro, em toda a nação. Nós profetizamos a cura e a restauração em nome de Jesus. Ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Bom ânimo para quê? Não para desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Bom ânimo para quê? Para entrar no secreto, para orar, para se alimentar. Bom ânimo para quê? Para ler a Bíblia. Bom ânimo para meditar na palavra dia e noite. É na palavra que está a sua fonte de vida. É na palavra que está o seu pão. É na palavra que está o alimento. E o rei está te chamando para o secreto. Entre no secreto. Entre no banquete do rei. Porque você vai desfrutar em tempo de crise. Ah, meu irmão, você vai estar comendo o melhor dessa terra. É isso que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, né? Que lindo. Graças a Deus, né? Mais uma live abençoada. Nesses 10 dias de oração e jejum que nós estamos, né? Dia 10 aí até dia 20, né? 10 a 19, né? Termina dia 20. Graças a Deus, todo dia um apóstolo diferente. Amanhã, 15 horas de novo. Hoje à noite, 20 horas, tá bom? 20 horas hoje. Eu tenho uma live com o pastor Alexandre de Boston, né? De uma igreja muito abençoada. A igreja foi edificada onde era uma sinagoga no passado de judeus, né? Uma igreja muito abençoada. Então, nós vamos estar fazendo essa live, né? Ele, no final do ano, convidou para estar lá o JB, eu, a Escola de Profetas, quer que vá o Bill Johnson também, né? Quer que esteja lá nos Estados Unidos. Então, 20 horas hoje, à noite, quero convidar todos vocês, fiquem linkados aí, né? Põe aí uns 20 minutos antes, uma meia hora de despertador, e convide mais pessoas, por favor, manda a setinha, vai ser muito abençoado. E também tuas orações, né? Para que eu possa, nessa noite, liberar exatamente aquilo que Deus quer para Boston, que é o útero da América. Começou ali. O primeiro Famintos por Deus Internacional foi feito no útero da América. Útero da nação, útero da América daqui a pouco vai ser forte. Olha aí. Útero da nação agora brasileira e útero da... Ó, que manto, ó, que você tocou. À tarde fiz a live com um filho apóstolo do útero da nação brasileira, né? E à noite com alguém do útero da nação americana. Ó, que manto. Fecundando o útero da nação e fecundando o útero da nação americana, né? Então estejam conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? E não esqueça, 4 horas da manhã,
Tá lá o Apóstolo Cristiano, né? Todos os dias, às 4, né? Na live ali. E nas 1000 Torres, tá bom? Apóstolo Cristiano Moreira. Amo vocês, querido. Muito obrigado, meu apóstolo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e seu ministério. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Te amo muito, tá? Shalom. Estamos aqui sempre para servir. Um abraço. Amém, meu príncipe. Deus abençoe, tá? Na paz.